Olá, olá, gladiadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? E aí, estão preparados para a guerra? Pois é, minha gente, eu estou aqui até descabelado, com o cabelo cheio de terra, de areia romana, porque chegou a hora de a gente falar aqui de Gladiador 2, o novo filme do Ridley Scott, que retoma aí a franquia mais de 20 anos depois do primeiro filme, que se tornou um clássico cult aí do cinema, não só pela sua história, mas também pelos seus inúmeros erros de gravação aí. É o quê? A gente vai comentar nesse vídeo se essa continuação é boa ou não, logo depois da vinheta. E se você é novo aqui na Central do Entretenimento, seja muito bem-vindo! Eu sou Pietro Tenório, mais conhecido como Pietro Entretenimento, e aqui nesse canal a gente fala de cinema, séries, novelas, música, teatro e muito mais. Então, seja muito bem-vindo, se aproxime aqui com nós, aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo e bora falar agora de Gladiador 2. Bom, gente, Gladiador, dando um rápido contexto aí do resumo do primeiro filme, ele contava a história do Maximus, que é o Russell Crowe, que tinha que lutar lá numa arena para poder provar que ele era descendente de Marcus Aurelius. Ele se apaixonou pela Lucília, que estava já noiva do imperador romano, que era o Coríntios, se não me engano, que era o Joaquim Fênix. E basicamente ele vai para a arena gladiar porque ele perde o posto dele. Então é uma luta porque ele queria realizar o sonho do Marcus Aurelius, que era ter a Roma dos sonhos, uma Roma livre, sem ditadores, tiranos, nenhum imperador desse tipo, tinha que ser coisa com a justiça. E aí o que acontece agora? Quando a gente pula para esse filme aqui 20 anos depois, né, o Máximo já está morto, porque ele morreu no primeiro filme. Mas ele deixou um herdeiro. Isso porque depois de ser fiel ao Marcus Aurelius, de sempre ajudar ele, de ser prometido a ser o sucessor do trono, e com a morte do Maximus veio aí o Lucius, que é o nosso protagonista aqui, que é o Paul Mescal, que ele está vivendo uma vida longe, afastado, mesmo sabendo das suas origens, até que um dia a cidade onde ele está lá liderando como general do exército é invadida pelos romanos, e ele acaba retornando para Roma e entrando na arena de gladiadores. E a partir daí, minha gente, tem reencontro familiar, tem um monte de coisa, porque o Ridley Scott aqui nesse filme, gente, ele abraçou o exagero total e a grande eloquência, fazendo algumas coisas inclusive que eles não conseguiram fazer no primeiro filme. Inclusive, gente, o primeiro filme, né, o primeiro Gladiador, ele é um marco da cultura pop aí, né, da história do cinema. É claro! Porque ele contém inúmeros erros de produção. Fala, não me diga! Vocês que estão ligados aí em televisão, novelas aí, mais ou menos, já se lembram dos bastidores aí, do celular nas gravações da Isabelle Drummond, nas gravações de Novo Mundo, o extintor de incêndio que foi parar lá no Egito Antigo e os Dez Mandamentos? Saiba que em Gladiador 2 teve avião passando, calça jeans, extintor de incêndio, foi tanta coisa que foi pro corte final que o Ridley Scott até se diverte hoje, né, com esses erros que ele acabou deixando entrar no filme. Mais ou menos. E que se tornaram um grande cult. Não só isso, como também toda a história do filme. E aqui nesse segundo, gente, que se chama Gladiador 2, esse filme poderia muito bem se chamar, sabe quem? Gladiador, o Legado. Porque basicamente esse filme, ele é um filme legado. Porque o Lucius, que é o Paul Mescal, ele vai fazer exatamente as mesmas coisas que o Maximus fez. Que é lutar na arena, se provar digno e lutar para conseguir o seu lugar de direito no trono do Império Romano. E assim, gente, o filme ele é delicioso. Eu já tinha falado numa outra crítica, na crítica de Kazaguchi, que o Ridley Scott ele já estava mais abraçando mais esse lado mais divertido, exagerado, aquele lado mais pipoca, sabe?
E Gladiador 2, ele tem esse lado pipoca, de novo abraçado aqui, que a gente também até viu em Napoleão também. E aqui ele abraça esse lado mais pipoca, assim, com vontade. E ele consegue colocar algumas coisas absurdas, como por exemplo, batalha de navios dentro do Coliseu, um macaco para ser aí um cônsul aí do Império Romano, além de umas câmeras lentas cafonas, mas que é para você dar uma risadinha lá, porque é muito bom demais, incluindo uma cena lá de sonho do Lucius, que ele fica repetindo isso várias vezes e é uma coisa clichêzona que, assim, deva dar umas boas risadas durante o filme. Tá bom. Mas ele também cativa, viu, gente? O roteiro do David Scarpa, que é o mesmo roteirista de Napoleão, ele consegue criar esse elo entre o primeiro e o segundo filme e dar continuidade a essa história, obviamente colocando alguns furos ali que eu, sinceramente, eu notei, viu? Notei. Tem algumas coisas ali que acontecem que não tem muito uma explicação, como por exemplo, isso é uma cena que está no trailer, inclusive, tá, gente? É a cena da visita da Lucília ao seu filho na sala da prisão. Tipo, por que ela conseguiu ir para lá, né? Eu não vou dar mais detalhes, porque senão dá spoiler do filme, tá, gente? Mesmo que o filme já tenha sido lançado dia 14, esse vídeo está sendo gravado aqui há 2 dias antes da estreia de Wicked, que a Central também já conferiu. Então, vai ter até o link aparecendo aqui no card para vocês clicarem e acessar a crítica, assistir a crítica em vídeo de Wicked, que tá muito boa, mas só depois que terminar esse vídeo aqui, tá? Você abrindo uma nova guia, separadinho ali, termina de assistir esse aqui e vai assistir o Wicked e também os outros vídeos do canal, porque aqui tem muita coisa boa, tá, gente? Mas, enfim, continuando aqui, o roteiro consegue criar essa continuação e meio que amarra toda a história aqui da família do Máximos ali, bonitinho, e com tudo que a gente tem direito. Um draminha, ação e uma violência pesada, minha gente. Porque nesse filme aqui rola decapitação, rola de tudo assim, e é aquela coisa que o Ridley Scott, ele sabe causar aquela agonia. Quem é muito sensível vai ter muitas agonias com esse filme. E o Ridley Scott, ele sabe fazer isso. Quem já viu aí algum filme de Alien sabe do que eu tô falando, né, gente? Mas que no final das contas fica legal e é maravilhoso. É verdade. Uma coisa que evoluiu bastante aqui, e obviamente isso vai levando em consideração também o orçamento gordo que Gladiador do que esse filme recebeu. Eu não ouvi o que eu ouvi? São os efeitos visuais. Porque se no primeiro filme a gente tinha poucas cenas envolvendo grandes batalhas equiloquentes, com uma sequência de navios brigando ali no Coliseu, por causa que no primeiro filme tinha pouco orçamento, aqui o Ridley Scott ele conseguiu ter mais liberdade para conseguir fazer várias sequências assim megalomaníacas, como essa do navio, que foi maravilhosa, e também conseguir trazer toda aquela áurea de Roma antiga de volta, com cenários maravilhosos e um figurino, ó, lindíssimo. Agora a gente tem que vamos falar agora aqui de um segundo ponto positivo aqui desse filme, que é o elenco. O elenco de Gladiador 2, gente, tá maravilhoso. Paul Mescal, que muita gente só tinha conhecido aí pelo filme de drama, After Sun, ou o filme LGBT que ele fez aí com Andrew Scott, que inclusive apareceu na premiere do filme, põe a fotinha dos dois aí, os dois juntinhos aí. Não sabia, a gente não conhecia muito desse lado mais ação do Paul Mescal. E aqui ele conseguiu provar que ele é um bom ator de filme de ação. As coreografias de luta aqui, não só ele como os figurantes, todo mundo faz, todos os personagens fazem, são maravilhosos. E ele também, gente, está muito em forma. Ele malhou bastante, fez um treino pesado de academia para poder fazer o Lucius. Assim, não só ele, como também Pedro Pascal tá ótimo. E o bom é que aqui, todos os homens de Roma são homens de voz grossa. Então, se você pega a voz do Pedro Pascal, seja em Game of Thrones, Narcos, o The Last of Us, é outra coisa totalmente diferente
do que ele fez em Gladiador 2. Em Gladiador 2, ele engrossou muito a voz, então aquela coisa assim mais Rome, I am here for home. Entendeu? Uma coisa bem grossa mesmo. E se uma coisa que o Ridley Scott fez aqui, que agora eu vou trazer um lado mais Marvete aqui para a história, foi ele ter conseguido colocar no mesmo elenco ali, na mesma cena, o Senhor Fantástico e o Tocha Humana, porque a gente tem aqui no elenco o Joseph Quinn, que faz um dos imperadores gêmeos ali do mal. E, gente, as cenas, quando a gente assiste, você assistir Gladiador 2 e olhar para as cenas do Joseph Quinn com Pedro Pascal, você já vai se lembrar imediatamente que esses dois são o Tocha Humana e o Senhor Fantástico. E, pô, pra mim tem diálogos maravilhosos ali, a interação entre os dois é bem bacana, e eu acredito que no Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a interação entre eles também vai ser muito boa, eu tô sentindo isso. E o Joseph Quinn, gente, aqui, olha, ele ligou o modo Ed full surtado. As cenas dele no Coliseu, pra mim, são as melhores do filme. E tem também, acho que pra mim, uma das grandes personagens, assim, que eu adorei ela. E ela entregou mais uma vez, assim, perfeitamente. É a Connie Nielsen, que faz a Lucília aqui na história. Ela é uma das, de longe, uma das melhores personagens, assim, que eu gostei, assim. Ela tá muito melhor aqui nesse segundo filme do que no primeiro. E a ligação dela com o Paul Mescal, a relação de mãe e filho deles é tão boa, tão genuína, que você está querendo que nada, você vai vendo aquela relação e quer que nada de mal aconteça. Então é muito lindo isso, sabe? Muito bom mesmo. Empolgante. E, obviamente, que eu não poderia deixar de fora aqui, essa que, junto com a Connie Nielsen, é a grande estrela, o grande destaque do filme, que é o Denzel Washington, gente. Denzel Washington não vou nem dizer aqui, porque pô, é um ator oscarizado, já fez um monte de filme aí, até filme barato também para poder pagar o aluguel. Mas aqui, gente, ele faz um vilão delicioso de se acompanhar, com vários trejeitos, os olhares que ele faz, as encaradas, a mãozinha, tem várias vezes que ele gosta de fazer assim com a mãozinha, sabe? É lindo, lindo, lindo demais, é maravilhoso o Denzel Washington aqui. E assim, eu até queria ver um pouco mais sobre ele. O filme, ele traz um pouco disso pro personagem dele, de ser aquela coisa bem maquiavélica, escrachada, e que segue com o tom da história, de ser muito absurda, ao mesmo tempo que tenta tentar puxar um pouco o pezinho para a realidade, embora a gente sabe muito bem que tem um historiador aí que concorda muito com o que o Ridley Scott trouxe aqui para Gladiador 2, né, gente? Cacete nele! Gladiador 2 é um filme que, assim, para quem gosta de filme de ação, filme de guerra, aquela coisa épica mesmo, vai se divertir, se deliciar. Eu adoro o primeiro filme, Gladiador 1, e ver esse segundo aqui, a continuação da história, que inclusive, logo no começo do filme, nos primeiros minutinhos, eles fazem um resuminho do primeiro filme, com uma animação ali, que é aquela animação que a gente vê na intro da Scott Free Productions, que é o estúdio de produção do Ridley Scott. Ele usa esse tipo de desenho mais aquarela para poder fazer o resumo do primeiro filme. E também foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi assim na história do cinema, sendo feita aqui nesse segundo filme. Então, gente, resumindo, Gladiador 2 é um ótimo filme pipoca para quem gosta de ação, quem gosta de Roma antiga, quem gosta de história, quem gosta de ver homens sem camisa, porque esse filme tem muito homem assim, sabe, com braço e peito para fora. E esse filme entra com certeza aqui no projetor da Central do Entretenimento. Vai perder um pouco de audiência por causa de Wicked? Vai. Também tem Moana, aí você já viu que o par é meio grande. Mas vá assistir Gladiador 2, porque esse filme tá muito bom. O Ridley Scott acertou de novo. E só felicitações aí pro homem, que ele faça aí um terceiro filme de guerra aí, que eu tô louco pra ver de novo, tá? Mas agora eu quero saber de vocês aí do outro lado. Qual é a crítica de vocês em relação a Gladiador 2, hein? Vocês gostaram ou não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag Central Critica. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E
Siga a Central nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, o link está na descrição. E acesse centraldoentretenimento.com, porque lá tem a crítica escrita completa do filme, que destrincha um pouco mais aqui o que foi abordado na crítica em vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente, um beijo. Bora agora se refrescar na banheira enorme de águas quentes, porque a guerra aqui foi longa e a gente conseguiu vencer essa arena aqui, meus gladiadores. Tchau!